Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo vai ao distrito de Setúbal, mais precisamente ao Seixal, para defrontar o Benfica B. O jogo este domingo às 15h30. A nossa equipa B joga em Pevidém, domingo às 3 da tarde para o Campeonato de Portugal. Júniores, sábado, 3 da tarde, o Marítimo recebe o Famalicão no Complexo de Santo António. Os juvenis jogam domingo às 10 frente ao Benfica, também em Santo António, enquanto que os iniciados deslocam-se ao Barreiro para defrontar o Barreirense às 11 da manhã. A nossa equipa de handball esteve na apresentação do handball do Sporting Clube de Portugal. Hoje é meu convidado o João Canada, faz 25 anos como speaker do Marítimo, em termos de equipa principal. O João Canada foi nosso jogador, é o nosso speaker, é um maritimista conhecido e reconhecido, é alguém a quem eu respeito muito, a quem eu presto também hoje, desta forma, como meu convidado, esta homenagem pelo seu maritimismo. João, eu vi o teu sofrimento, a par de tantos maritimistas na época transata, mas o teu em particular, remares por vezes contra a maré, lutares, a gritares, a chorares, a teres uma grande dificuldade até em termos de saúde para aguentares aquela emissão, o teu sofrimento. Não conseguiste ficar na primeira divisão, não conseguimos, mas o teu amor ao Marítimo é incrível. Bom dia, obrigado Clube Sport Marítimo, instituição gloriosa, inspiradora, edificante, que nos ensinou a amar este clube com princípios e valores. E obrigado Elvio, obrigado toda a equipa do nosso Marítimo. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu sofri muito, como todos os maritimistas, mas o que me fez mais sofrer não foi só pelo caminho que a instituição, as derrotas e a situação que poderia levar o Marítimo à segunda divisão. O que mais me fez sofrer, e eu não fui egoísta, não fui narcisista nesse aspecto, foi o sofrimento dos adeptos e dos sócios. Eu não queria. As crianças, as famílias que iam para o estádio, cheios de esperança, eu queria que o Marítimo desse-lhes alegrias. Isso é que me fez sofrer mais. Eu sofro imenso quando os nossos irmãos maritimistas, senhoras, crianças, esse jogo do play-off foi terrível. Porque eu sei, e até me pediram a mim, e pediram a antigos atletas, que também eu sei, que falaram comigo, que crianças, raparigas, adolescentes e rapazes de escolas, de várias escolas, pediram cascos emprestados e camisolas para trazer para o jogo do play-off. E houve uma grande mobilização, houve uma grande corrente, um maritimismo verdadeiro, uma grande corrente, e ficaram tão tristes. Isso magoou-me imenso ver os outros tristes. Eu aguento-me. Posso ter algum problema de vida, de tristeza, mas eu não posso ver os nossos irmãos maritimistas sofrer. E nós sofremos tudo. Isso foi a parte mais difícil, não conseguirmos, por todos nós. Não consigo ver as pessoas saírem do estádio com lágrimas, não consigo sentir tristeza quando as pessoas vão para ter alegria. E às vezes há momentos que nós chamamos futebolisticamente, que é um termo futebolístico, frição, momentos de frição, de ataque continuado das equipes, os broás no estádio. Eu gosto disso, faz parte das emoções auditivas e sensoriais do futebol, que é um espetáculo maravilhoso. A parte mais que me arrepia é quando eu ouço muitas senhoras, quando a bola está em zona de perigo na nossa baliza e ouvimos aqueles gritos, entre aspas, com o devido respeito, histéricos, mas não é de histeria, de grande sofrimento das senhoras, e que se ouve o estádio todo a gritar, parece que é uma tragédia. As pessoas sofrem pelo Marítimo. E se sofrer pelo Marítimo, e se amar o Marítimo. E eu gostaria tanto que o Marítimo desse alegria a esta gente, a estas pessoas. João, ainda falando dessa época que foi das piores de toda a história do Marítimo, não há dúvida, e tu enquanto maritimista também tinhas descido outras 2 vezes, esta foi a 3ª vez que o Marítimo desceu divisão, logo depois de tantos e tantos e tantos anos a fazer este futebol na primeira divisão, a lutar tantas vezes para não descer. Há também aqui 9 idas às competições europeias, 2 idas à final da Taça de Portugal, 2 à final da Taça
Taça da Liga, uma fase de grupos da Liga Europa, onde jogamos no Newcastle, no Bordeaux, no Bruges, quer dizer, o Marítimo em grandes palcos. Chegar à segunda Liga é difícil, e há pouco em off estavas a dizer que ainda não assemelhaste esta verdade de estarmos na segunda Liga. É difícil, pois também é uma liga muito complicada e difícil. É difícil porque eu não digo que seria fácil, mas acho que era mais fácil mantermos na Primeira Liga. Nós não nos mantivemos, e estou a fugir um pouco, mas vou ser rápido e telegráfico, nós não nos mantivemos por culpa dos nossos atletas, não tenho dúvidas. Por culpa dos nossos atletas. Eles têm que assumir, eu não sei se eles fazem uma introspeção de alma e de profissionalismo. Eu sei que muitos deram, houve atletas que deram, mas também não podemos acordar só ao despertar para os últimos jogos. Teria que ser desde o início e do meio. Tivemos tantas oportunidades. E o Marítimo conseguia e ficaria na Primeira Liga. Alguém me disse que falou com Otávio Machado, que é uma figura do desporto nacional, antigo treinador e antigo atleta, Porto, Sporting. E esse alguém tem nome, não estou aqui a inventar coisas. O Belarmino, que foi nosso antigo atleta, o seminário, contou-me que esteve em Palmela e encontrou o Otávio, e que o Otávio disse que o Marítimo não descia de divisão por nada deste mundo. E que o Marítimo desce de divisão porque perdeu com o Amadora. E que o Otávio Machado disse ao Belarmino, que me transmitiu e arrepiou-me, que o Marítimo não podia perder estes dois jogos, os jogos do play-off. Não podíamos perder. Porquê é que perdemos o jogo do play-off? Tem que haver uma grande introspeção. Nós descemos de divisão porque perdemos com o Amadora. Nunca podíamos ter perdido com o Amadora. É doloroso estarmos na segunda Liga. Claro que é. E o caminho vai ser duro, difícil. Depois tenho medo de umas manhosices. Não vou aqui falar, vou tentar ser. Mas elas existem. Porque há uns clubes. Antes de começar esta segunda Liga, a Liga Portugal, eu vi nos jornais desportivos um presidente de um clube, que eu não vou dizer aqui, o clube, a dizer, esteve em visita numa determinada cidade do país e disse, esta equipa, que é um concorrente do Marítimo, não tenho dúvidas, vai estar no próximo ano na Primeira Liga, é um concorrente nosso. E esse presidente, que tem alguma força no futebol português, ao afirmar isto, ainda tenho mais receios. Eu acho que o futebol português está com manhosos e manhosices e vamos ter muitas dificuldades. Temos de estar muito unidos, muito juntos e temos que ter jogadores de qualidade, técnicos de qualidade, temos que ter, tudo tem que ser de qualidade, não podemos falhar uma segunda vez. João, disseste há pedaço uma situação, disseste uma coisa que me impressiona e que eu vou assumir aquilo que vou dizer, que é, eu tenho muitas dúvidas se os atletas fizeram essa retrospectiva de culpa do facto de nós termos descido ou não. Repara, o nosso treinador que chorou connosco na segunda-feira, no rescaldo da descida de divisão frente ao Estrela da Amadora, 4 dias envolvido, estava a assinar pelo Desportivo de Chaves, ainda que seja um profissional, custa-me um pedacinho enquanto ser humano, chorou connosco 4 dias antes, depois estava a assinar pelo Desportivo de Chaves. Eu penso que hoje eles são tão profissionais que deixem o Marítimo ao domingo e que 3, 4 dias já estão a assinar pelo outro clube. Não sei se eles fizeram essa retrospectiva. Eu compreendo, não fizeram. Quem desceu foi o Marítimo e os maritimistas e a instituição. Essas pessoas estão noutros lados, não desceram. Eu queria contar aqui uma coisa, que eu guardei segredo, só contei a determinadas pessoas. E isto é verdade, acreditem. Vou contar isto publicamente pela primeira vez, sem dizer nomes. Chocou-me imenso. Não me deu raiva, senti uma grande tristeza, uma grande mágoa, mas podia-me dar raiva. Mas eu sou uma pessoa educada, não confrontei o atleta. E no dia seguinte, quando o Marítimo perde o segundo jogo do play-off, eu deitei-me às 5 da manhã, não conseguia adormecer com a Amadora. E andava nas redes sociais, andava a ver, andava a tentar, estava sempre a ver aquela imagem do segundo gol do Chucho Ramírez e vi aquela alegria no estádio. E chorei de alegria, vi a nossa bandeira do Marítimo, senti aquele amor do estádio dos maritimistas ao clube e à Madeira, o nosso Marítimo, e foi pena perdermos nos penaltis. Mas no dia seguinte, eu disse à minha mulher, vamos dar uma volta, pá, que eu não aguento, pá, vou sair de casa, vamos dar uma volta, vamos almoçar e vamos pela ilha, vamos apanhar ar fresco, eu não estou bem. E fomos à nossa delegação do Marítimo no Estreito comer uma espetada, que é a de Santo António, e eu estava a não tinha bateria no meu telemóvel, estava no meio da refeição e disse à minha mulher, eu vou ao carro buscar a bateria e vou carregar que eu preciso do telemóvel. E quando eu estava a subir, isto é verdade, acreditem que isto é verdade,
Eu subi, mal tinha forças para subir aquela ladeirinha até cima onde tem o estacionamento, o meu impacto emocional, estava derrubado, e descem 2 casais, um deles um atleta que foi titular nesse jogo, a rir, parecia que tinha ouvido a mais bonita e a mais hilariante anedota do mundo, como se nada tivesse acontecido umas horas antes, e eu fiquei em estado de choque. O atleta viu-me e, discretamente, engoliu essa exteriorização de sorriso e de alegria. O sorriso e a alegria e os risos não podiam estar ali presentes num ser humano que vivia uma experiência traumática com todos nós. E isso magoou-me tanto. Isto vai de encontro às tuas palavras. Eles não querem saber. E eu fiquei chocado. Isto é verdade, isto que aconteceu. Com um atleta que foi titular, nesse segundo jogo de play-off, e no dia seguinte está a rir, está a celebrar, tem direito a celebrar e estar com a sua família. Mas caramba, algum recado? Não sentem dor de terem descido? Canada, antes de passarmos ao motivo desta entrevista, que são os teus 25 anos de speaker do Marítimo, as tuas bodas de prata ao serviço do Marítimo, gostava que tu me fizesses uma retrospectiva da tua vida radiofónica, dos tempos de jovem ainda, adolescente, quando iniciaste com a Cássio Pestana, essa vida tão importante, tão triunfante que conseguiste e és uma das figuras da rádio madeirense. Eu comecei com a Cássio Pestana, que foi de facto a minha... há uma palavra inglesa que se usa muito para várias atividades, para DJs, mesmo para rádio, protegido, o protegido. Eu acho que fui o protegido do Cássio Pestana. Ou seja, o Cássio Pestana, eu era um miúdo com 12, 13 anos, viu em mim, deu-me a oportunidade. Eu sou DJ, sou homem de rádio, porque deve ser o Cássio Pestana, senão se calhar seria outra profissão qualquer. Eu com 13 anos comecei no Rádio Totobola com uma rubrica Melhores Marcadores, mas era uma equipa fortíssima, era o Juvenal Xavier, o Fernando Rodrigues, que acho que ainda continua, tinham tantos, o Dr. Stélio Fernandes, que já faleceu, o João Pedro Mendonça, médico do Nacional, estou aqui a dizer, mas isto é a realidade, e tínhamos o Ricardo Pestana também, muita gente de facto nesse programa, a Geraldine Soares no Continente a dar as classificações, e eu ouvia aquele programa e apaixonava-me, porque eu gostava muito de desporto e de programas radiofónicos. E eu decidi telefonar. Aliás, havia 2 edições do Rádio Totobola, uma de manhã e outra... Ao domingo às 10, das 10 às 11, e à noite às 8h30, às 9, depois com o rescaldo dos jogos. E eu telefonei para o Cássio, na altura eu fui proativo, hoje em dia fala-se muito em proativo, eu fui proativo e disse ao Cássio se ele não estaria interessado em alguém que compilasse e que desse os melhores marcadores, o Marítimo estava na 2ª divisão, e os melhores guarda-redes. Ele achou interessante e eu fazia por telefone. A minha voz, eu ainda tenho essas gravações, a minha voz era de criança na altura. Eu comecei, passados umas semanas, eu entrava com uma rubrica, melhores marcadores e melhores guarda-redes, rubrica João Manuel Canada, era o nome que ele me apresentava, aquela voz do Cássio, e eu, boa noite, aqui vão os melhores marcadores, com aquela voz, eu compilava do jornal A Bola, via, e depois fazia a minha tabela, porque a Bola não ia à 2ª divisão, só ia à 1ª divisão, não é? O Gomes, o Jordão, enfim. E eu, entretanto, assim comecei, o Cássio dá-me uma oportunidade, diz, porque é que não vem cá ao programa para nós conhecê-lo, e você também conhecer e tal. E eu fui. Aquela voz sempre muito sua bem voz inconfundível, como era a panágio. E eu fui. E depois ele já me convidou a fazer sonoplastia. Isto é fácil, você faz assim, põe o disco, e ele já queria alguém, porque lá na rádio ninguém queria fazer técnica, os funcionários, e já tivemos, o Cássio já tinha uma equipa sua, que fazia, e eu comecei a fazer sonoplastia. Depois ele disse, meta aí a sua voz também, leia aí uns anúncios. O Cássio foi generoso. Isto normalmente só se faz quando se tem muita confiança ou quando se dá uma formação, não é? A alguém para fazer isto. E fui assim, eu comecei a fazer a sonoplastia, a voz. É curioso que através da sonoplastia depois é que comecei a ser DJ daí aos 4 anos. A voz, e o Cássio disse, agora você vai às cabines, leva este gravador, que era um gravador do tamanho de uma mala, e vai às cabines e vai fazer, ele é que fazia as reportagens no final dos jogos, as entrevistas e vai fazer, e eu lá fui, e um dia apanhei, já na 1ª divisão o Marítimo, o José Maria Pedrote, uns óculos, pareciam umas lentes de garrafa, e eu lembro-me o Zé do Boné, foram tempos maravilhosos nesse programa, fiz tudo de coração aberto, graciosamente,
tal como também durante muito tempo fiz coisas na minha vida, porque acho que também é importante, e sobretudo quando amamos o Marítimo, e foi muito giro, foi ele que me lançou. Quando é que começas esse trabalho, ou como é que 73, chegas a... 74. Sim, esse na Rádio do Totobola. Sim. Já estou mais tarde. Este tempo em que voltas, em que inicias o trabalho de speaker, penso que na época 97... 98, 99. 98, a primeira 99. vez. 97, okay. 98, não, 98, 99. Mas se me permitires, porque eu acho que isto é engraçado, só há dias é que me lembrei deste pormenor, porque alguém falou e eu lembrei-me. Eu fui speaker, uma vez mais o Acácio, disse, e agora, você pode fazer, faça a constituição das equipas no estádio. O Acácio é que fazia a constituição no estádio. Eu devia ter os meus 15 anos, ou 14, e eu fiz a constituição das equipas no estádio, fiz 3 jogos, depois alguém disse que tinha uma voz de menina. Um trauma, vamos fugir a esse trauma. Sim, mas eu não vou falar de nomes nem nada, que eu tinha voz de menina e tal, e depois eu fui relegado, eu era um miúdo, tinha uma voz ainda, estava na mutação, não é, da puberdade, como se costuma dizer. Mas isto é interessante e acho que isto é histórico. 14 anos, pelo menos 3 jogos, mas fui speaker com 14. Canada, que histórias tens? Acácio, muito obrigado. Muito bem. É uma homenagem ao Acácio Pestana, a quem o Marítimo também muito deve, eu particularmente, porque também ele deu essa oportunidade a mim próprio para ser colaborador do programa Rádio Totobola, na edição da noite. Que histórias contas, as mais emblemáticas deste tempo de speaker do Marítimo? Gostei muito da nossa ida à final da Taça da Liga. Ganhámos aqui uma meia-final com o Futebol Clube do Porto. Aquilo para mim foi um sonho. Irmos a uma final, derrotarmos o Porto. Estávamos a perder por 1-0 num jogo. O Marega acho que há um penalti e depois fazemos o 2-1. O Salin era o nosso guarda-redes nesse jogo. E isso foi extraordinário. Eu até no final inspirei-me e até anunciei em francês, nous sommes dans la finale de la Coupe de la Ligue de Portugal. Importância de estar numa final da Taça da Liga. Nous sommes dans la finale de la Coupe de la Ligue de Portugal. Porque havia muita gente, nomeadamente de equipas que diziam que a Taça da Liga não era importante. Não, a Taça da Liga é importante. Isso foi um marco. É claro, as taças UEFA, a fase de grupos da Taça UEFA com o Mr. Martins, não é? Falta-me o primeiro nome, Pedro Martins e outras situações. Eu fui speaker nas 2 finais, juntamente com o speaker do Benfica, quer em Coimbra e também numa final que perdemos com o Sr. Jorge Croado, não fui muito amigo do Marítimo, que perdemos na final do Jamor com o Porto 2-0. E anulou-nos um gol do Quim, um gol limpo, do Jamor. João Canada, aquele episódio da primeira época que és speaker e que vais à cabine e que gritas, senhores do Futebol Clube do Porto, o Boa Vista está a perder e o Marítimo precisa de marcar um gol, como é que tudo acontece e esse será o cenário mais forte para terminarmos esta entrevista? É verdade, aliás eu sou speaker precisamente por essa situação caricata. Eu era adepto, estava ali na bancada central, o Marítimo precisava foi no tempo do Augusto Inácio, o Alex era o nosso jogador, tínhamos uma equipa, o Bino, acho que o Bino jogava no Marítimo nesse ano, tínhamos uma boa equipa, e o Marítimo precisava de ir à UEFA vencendo e esperando que o Boa Vista, outro candidato à UEFA, ganhasse o último classificado, o Campo Maiorense. Isto nas probabilidades era quase impossível de acontecer. Boa Vista com o estádio cheio e com muita gente, só o empate dava para o Boa Vista. E o Marítimo ainda por cima. Tinha que esperar que o Boa Vista perdesse com o último classificado, já despromovido, Campo Maiorense, uma equipa esfrangalhada, e tínhamos que ganhar o Futebol Clube do Porto do Mário Jardel. Conclusão, o Marítimo estava a ganhar 2-0, estava tudo bem, só que o Boa Vista estava a ganhar. Mas o Campo Maiorense deu a volta e depois faz o 1-1, 1-2, e quando faz o 1-3 no Bessa, o Marítimo já estava 2-2. O Porto, com 2 golos do Jardel, já tinha empatado. Faltavam 25 minutos para terminar. E eu sabia que estava o Boa Vista a perder, e o Marítimo, se marcasse um gol, estava 2-2 nos Barreiros, nós aqui íamos à UEFA. A tal situação impossível. E eu fiquei nervoso, eu levantava-me, eu via o estádio zonzo, como é que se diz, morto, não havia fé, e eu fui às cabines e disse ao amigo, que era o amigo que estava lá como speaker, o amigo que está aqui à minha frente, Élvio, diz aí alguma coisa ao microfone, porque o Boa Vista está a perder, diz que o Boa Vista está a perder e que o Marítimo precisa ganhar. Obviamente eu achei isso uma loucura. Uma loucura, e o Élvio diz, não posso dizer isso, não podes.
Oh, mas tem uma oportunidade única, tens que dizer aí. Diz aí, o Boa Vista está a perder, que é para os jogadores ouvirem. Os jogadores não sabem, eles vão dar mais, vai ter mais energia. E o Elvio diz que não e tal. Eu não sei se ele vinha ao Varandim. Eu não sei se ele se afastou pelo maritimismo dele, estrategicamente, e deu flanco. E eu abro, invado a cabine, abro o microfone. E só ouço aquela voz. Sem autorização de nada nem de ninguém, e digo, senhores do futebol, ainda por cima digo isto é uma narrativa espontânea que sai do coração e que ninguém pode dizer. Senhores do Futebol Clube do Porto, o Boa Vista está a perder no BES, e se o Marítimo ganhar, vai à UEFA. Isto é a mesma coisa que dizer, metam um gol na própria baliza, ofereçam-nos a vitória, que isto é uma coisa antidesportiva e incrível. Isso aconteceu, sabe o que é que aconteceu, Elvio? O Elvio sabe. O estádio pegou de destaque, aquilo incendiou, cada lance, cada lançamento, cada canto, eu incendiei o estádio, não digo isto para me desviar, mas foi terrível. E o Marítimo ganhou. E o Marítimo deve também esse seu regresso às competições europeias pela tua loucura em mexer com o E foi a estádio. partir daí que o Dr. Rui Sá, que era vice-presidente da direção, me convidou mesmo nesse jogo, e eu já estava no relevado. Dizer que o Marítimo acabou por marcar o gol, o terceiro gol, o Rui Correia na baliza do Futebol Clube do Porto. Exato. O gol do Erivelto, e o Marítimo acaba por conseguir voltar às competições europeias. E foi convidado pelo Marítimo por essa loucura. E bem, 25 anos enquanto speaker do Marítimo, como é que será este ano esse teu trabalho, esta época desportiva, e o que é para ti ser speaker do teu grande amor? Às vezes é complicado ser speaker porque eu não consigo separar as águas. Agora já estou mais calmo, já consigo ser mais institucional, porque a função de um speaker é dar, portanto, as informações no estádio e tentar ser correto, isento, e isso eu acho que já faço. Já foi preciso muitos anos, muita maturidade. Eu antes era muito marítimo, speaker marítimo, mas pronto, há ali uma parte que é institucional. Mas mistura-se sempre a alma maritimista. Quando o Marítimo está a perder uma dor de alma, nós sentimos sempre. Quando o Marítimo, por exemplo, marca um gol no último minuto, e é um gol importantíssimo, como marcou muitos nos últimos minutos. Há alguma coisa preparada para esta temporada que assinalas os 25 anos? Sim, o Marítimo, e eu agradeço, associa-se a estes meus 25 anos. No jogo próximo, no dia 12, um sábado de setembro, com o Passos de Ferreira, vai haver muita animação pós-jogo, e que eu agradeço também. Vamos festejar um pouco, 25 anos não são 25 semanas, e eu não sei sequer se a Liga sabe destas coisas, que existe um speaker em Portugal que tem 25 anos, ou que eu sei que os meus colegas, porque eu dou-me bem com o Paulo Farol do Benfica e com outros speakers, e eu já tinha perguntado há muito tempo, e eles disseram, tu és o mais antigo, nós temos 19 anos, 18, há aí um do Sporting que tem 22, e acho que, pronto, não sei se a Liga se vai se lembrar de mim, mas João, o Marítimo lembrou-se. Obrigado, Marítimo. Eu admiro muito o teu maritimismo, és um companheiro de luta, e gente como tu não vai deixar o Marítimo cair ao chão. Por ti, Marítimo, e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.